presidente do PL, que eu chamo carinhosamente de Valdemar Costa Neto, ele voltou a descartar a possibilidade de substituir a Michele Bolsonaro no comando do PL Mulher. Em conversa com a imprensa, Valdemar disse que a decisão se deu pelo tamanho da ex-primeira-dama, mas também para evitar desavenças dentro do partido. Aspas para Valdemar. Sem querer desmerecer as mulheres do nosso partido, são 17 mulheres de primeira, excelentes deputadas. Aliás, são muito melhores do que os homens. Mas nós não temos ninguém à altura da Michele. A Michele tem um poder muito grande de comunicação. Fala bem, tem imagem boa e é dedicada. Já imaginou? Se a gente coloca uma, você sabe, mulher, como que é, arruma enguiço com 20. Fecho aspas. Que bosta. Que merda. Que merda. Você quer mais merda ainda? Tem mais merda. Porque o Valdemar, de ontem para hoje, ele pegou... Tem um monte de fezes que ele cagou, ele sentou-se em cima, coçou e bocejou. Aí ele saiu dando entrevista. O Valdemar também falou sobre a situação de Jair Bolsonaro, a qual chamou de difícil. Um comentário assim, né? E que tem agravado o estado de saúde do ex-presidente. O cacique do PL disse que se Bolsonaro for solto, aspas, ele sara na hora e sai de lá pulando. Fecho aspas. Na avaliação do Valdemar, a prisão, os problemas de saúde e a crise envolvendo integrantes da família Bolsonaro têm pesado sobre o ex-presidente. O Valdemar também voltou a defender a pacificação entre lideranças do PL e da família Bolsonaro e que a unidade do grupo será fundamental para o sucesso da candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto. Então tá aí. Valdemar, em 24 horas, não vamos substituir a Michele na presidência do PL Mulher, porque você sabe como é mulher, né? E depois... o Bolsonaro, se soltar o Bolsonaro, ele sara na hora e sai de lá pulando. O que você diz disso, Eduardo? Bom, se ele apresentou como se fosse uma virtude a comunicação da Michele, é exatamente isso que vai, né, converge com a capacidade de comunicação da Michele. Né, de sarcasmo à parte, um completo desastre a declaração dele. Primeiro, já desmerecendo essa postura, né, envolvendo as mulheres. A gente sabe muito bem, a gente defende aqui o direito da individualidade, mas a forma personalíssima. Não, as mulheres, vocês sabem, arruma confusão. Foi isso, e foi exatamente isso que ele quis dizer. Depois ele também acaba deslegitimando, né, vamos dizer, atenuando o estado de saúde do presidente Bolsonaro, como se não fosse uma comorbidade em decorrência da facada. Né? Lógico, a depressão agrava o quadro, porém, a gente sabe muito bem que todo o cenário, tudo que o presidente Bolsonaro está passando agora, foi em decorrência de uma facada. E aí nós temos o cacique do partido, do pré-candidato, né, a presidente da República, indicado pelo Jair Bolsonaro, dando esse tipo de declaração. Realmente é uma pessoa que sabe, eu obviamente estou sendo sarcástico, uma pessoa que sabe de comunicação, de política, Pavinato. Então, sabe que pessoas próximas ao Valdemar diz que ele está caminhando rumo a um estado, como é que os antigos diriam, de caducidade. Dizem que o Valdemar está caducando, mas eu ainda não vi ele rasgar dinheiro nem comer bosta. Pois é, eu também não sei se seria o caso, né? Eu sei que cada declaração que o Valdemar dá, Pavinato, no dia seguinte ou no mesmo dia, o pessoal tem que correr para apagar o incêndio, que ele não me parece, né, que tem dado declarações corretas. É claro que há um grande exagero, entendo, quando se fala, né, mulher isso, mulher aquilo, né? As mulheres podem ser criticadas também, então no debate público, o debate público é quente, enfim. É claro que não agrega nada. Também, se acharem ruim, é só procurar a Comissão das Mulheres na Câmara,
né, a representante delas, Exato. a Erika Hilton, vai lá, mata no peito, resolve, bate na mesa. Bate na mesa e resolve, exatamente. Então, e tal. ela está lá para proteger as mulheres, né, que são similares a ela, né? Diz a construção que a gente está vivendo. Então, o Valdemar sempre dá declarações atropeladas, né? A Michelle me parece que a questão de estar no PL Mulher, né? Coordenar ali verbas, né? Parece que o bichinho azul da política pode tê-la picado, né? Eu não sei se ela vai desistir de uma candidatura, pode ser que ainda saia, né? Não ratificar as candidaturas, os partidos. Agora, o Valdemar dá essa declaração, né? Se somam a outras declarações, mas assim, tá dentro do jogo, né? Infelizmente, a direita política, né? A direita política que defende muitas pautas de esquerda, incrivelmente, essa direita, ela todo dia ela dá pauta contra ela própria, né? Então, é sempre brigas internas. Enquanto que, se alguém pegar o noticiário hoje, vai achar que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, enfim, eles são o governo, só que eles são a oposição, e só se fala deles, né? Porque eles vão dando munição o tempo inteiro, e o Valdemar ajuda bastante isso. Essa do Bolsonaro aí foi para tirar 10, né? Falar, se ele for para... Se ele sair da cadeia, ele sara na hora, começa a pular. Nada indica isso, né? Pelo contrário. Não, porque isso aí é o discurso de internet da esquerda. Sim. Lembra aquela que fala, como é que é a de esquerda lá, esquerdogata? Esquerdogata, aquela que foi presa humilhando o policial. Porque minha agência é personalité. Porque eu já fui para Poços de Caldas, tal, sabe? Toda gostosona. E você faz o quê? Isso aí, eu estudei na Unip, eu sou muito versada. Eu não sei o que ela falou, eu só sei que ela cantou deu uma de gostosa. Eu vou ser candidata a deputada, aí você vai ver que eu vou ter poder. Essa daí, outro dia ela fez um vídeo. Nós até comentamos aqui, né, numa pauta que nós falamos assim, como a esquerda ela é violenta nas críticas. A crítica dela era o seguinte... Bolsonaro solto, falou normal. Bolsonaro vai ser preso. Ela começava... Porque a esquerda montou essa narrativa de que o Bolsonaro está se fazendo de doente. E eu aqui, como quem conversa com fontes da equipe médica que acompanham o estado de saúde, o que eu tenho para dizer aqui que é a mais lídima verdade. Eu não sei como o Bolsonaro ainda está vivo. Aliás, a equipe médica dele não sabe como ele está vivo. O fato dele estar vivo é um milagre. Tamanha a delicadeza do seu estado de saúde. Agora, a narrativa lançada pela esquerda é essa. E vem o Valdemar falar, se ele for solto, ele sara na hora. Seria difícil isso acontecer, né? Como você disse, todas as fontes, laudos médicos, né, que foram vários, que foram solicitados, armas, né, que ele certamente, saiu na notícia, o arsenal de armas dele, né, ele poderia até fazer uma rebelião, né? Porque evidentemente que é uma grande ironia. Agora, o processo dele, né, a condenação, a gente sabe que se decorreu de um processo de Moscou, né, de uma grande ilegalidade. Agora, com esses aliados, né, Pavinato, tá difícil a corrida eleitoral, né? Às vezes a gente fica até na dúvida se há vontade mesmo de ganhar a eleição, né? De ser um player forte, porque a direita política faz o que eles chamam de sinalizações para o eleitorado, que em verdade é aprovar lei esquerdista, lei feminista, mais intervenção do Estado, que segundo esses analistas está sinalizando para o eleitorado, né? Tratando o eleitorado realmente como imbecil. Como imbecil, né? Como criança, né? Porque o exemplo é do Donald Trump, né? Ainda que a gente o critique em vários pontos, ele foi firme em suas posições. Minha posição é essa, vou até o fim, não tratar as pessoas igual idiotas, né? Que precisam ser protegidas o tempo inteiro. Então, precisa mais firmeza nesse sentido. Mas a direita, nesse sentido, ela também se mantém. Ela escolheu a posição de 4 e ela está indo de 4 até o final. Soltei Uns escolheram de 4, outros escolheram de frango assado, outros escolheram de ladinho, outros escolheram carro alegórico e assim eles vão. Decorre, Pavinato, da ausência de um partido de direita, porque o PL é o partido ora de direita, né? Que é um partido que sempre foi de centro,
Então tinha aquela história, primeiro era o PSL, né, quando o Bolsonaro foi eleito era pelo PSL, depois saiu rapidamente do PSL, e o PSL virou o partido mais rico de fundo eleitoral, depois se juntou com o DEM, aí virou União Brasil, né, um saco de gatos enorme ali, tá cheio de cacique ali dentro, né, todo mundo manda, enfim. E agora você tem, e aí depois ele foi pro PL, e agora se ele largasse o PL, evidentemente deixaria o PL rico também com fundo eleitoral novamente, e foi essa opção, não fundou o partido, que na época era o Aliança Brasil, salvo o melhor juízo, né, era Aliança Brasil, né, que eles estavam tentando, e não fundou. Então a direita não tem um partido e sequer tem um conteúdo programático, ó, nossas pautas são as pautas vão variando conforme a eleição e conforme os tais cálculos eleitorais, que toda hora você falou, por cálculo eleitoral a gente vai apoiar essa lei, por estratégia a gente vai apoiar o PL da misoginia no Senado, por estratégia isso, aquilo. E essas estratégias são sempre gols contra, né? Gols contra a liberdade de expressão, gol contra a liberdade de expressão, entre outros temas. Então, assim, precisa ter uma clareza e uma firmeza na posição e solicitar ao senhor Valdemar, né, que evite declarações, né? O que ele faça, o media treine, né? Ou se perguntar se é essa a intenção dele mesmo, né? De falar que o Bolsonaro, se receber alta, sai pulando, e se falar o negócio das mulheres, sabe como mulher a Michele, quando ele fala, não vou pôr ninguém de presidente do PL mulher, ele coloca a Michele acima da causa da mulher. Ou seja, a mulher, para ele, a mensagem que ele passa é toda errada também. Ou seja, é tudo errado, né? É tudo errado. E a gente está esperando que o Brasil dê certo através de gente que só sabe fazer coisa errada. E não é que a gente está esperando, é que no fundo a gente tem fé. Porque é tanta falta de vergonha que nos cerca, é tanto absurdo, é tanta vilania, é tanto mal, que a gente tem fé. E é a fé que não deixou o projeto do PL ir para o saco, para o vinagre faz tempo. Porque com essa perícia, ou falta dela, ou absoluta ausência dela para lidar com a política, é a fé do eleitor da direita que não deixou esse partido morrer, secar, esturricar e virar pedra.